Boa noite, meninas, graça e paz. Estamos aí mais uma terça-feira reunidas aí juntas, né, na nossa live, né, na nossa sala virtual. Tá chegando mais alguém aí que a gente não sabe o nome ainda. Vamos lá. Olá, Raquel, tudo bem? Name not available. Porque essa? Vamos lá então, gente. Hoje o nosso estudo é a respeito de liderança, tá? Não sobre como ser líder, mas necessariamente, mas como ser liderado também, né? A gente vai trabalhar um pouquinho nas duas pontas da linha, né? Meu líder é também meu irmão em Cristo. Esse estudo, ele é da revista do primeiro trimestre, tá bom? Como eu disse na semana passada, nós já esgotamos aí a revista do terceiro trimestre. A do quarto trimestre já chegou, vamos começar na próxima terça-feira já, tá bom? Já temos o cronograma de estudos até o final do ano, né? Nosso último estudo de terças-feiras vai ser no dia 16 de dezembro, se eu não me engano, a segunda terça de dezembro, e aí depois disso a gente entra em recesso e só volta no ano que vem, aí de acordo com a nova liderança, como vai ficar a nova liderança da MCM. A gente vai ver, né? Deus vai colocar tudo organizado para a gente poder ver onde é que a gente vai trabalhar. Mas a princípio é isso. Valquíria, seja bem-vinda também. E vamos lá, então? Meu líder é também meu irmão em Cristo. Não é à toa que os filmes de super-heróis ainda fazem tanto sucesso. Nós gostamos deles, gostamos dos seus poderes e admiramos suas realizações. Invejamos a quase completa ausência de fraqueza deles. Não é de admirar, portanto, que ao longo da vida procuremos heróis assim. Fazemos isso quase o tempo todo, mesmo já adultos. Fazemos isso, inclusive, na igreja. Procuramos super-heróis e pessoas sem falhas, fraquezas, sem medos ou dúvidas. Em suma, procuramos por pessoas perfeitas. Líderes reais, né, que são os líderes imperfeitos. Vamos lá. Ninguém é perfeito. Todos nós, independente da posição que ocupe, se é líder, se é liderado, se é pastor, se é ministro de louvor, seja quem for, continua com a essência humana. Espero que eu não esteja falando nenhuma novidade aqui. Parece uma coisa tão óbvia, né? Anjane, jura que você está falando isso? Sim. Mas às vezes a gente meio que se esquece, né? Meio que se esquece um pouco, né? Que líder também se cansa, líder fica doente, líder fica cansado emocionalmente, né? Ontem, por exemplo, vou abrir meu coração para vocês. Eu não consegui participar do nosso encontro de oração com as Déboras. Eu não tinha condição nem física, nem emocional, nada, zero. Eu mandei uma mensagem para a Silvia pedindo 1000 perdões, que eu não tinha condição alguma de participar de mais nada naquele horário. Eu tinha que deitar e dormir, tinha que descansar. Eu tinha, além de eu ter puxado 12 horas de plantão, ainda tive que resolver um problema, fiquei uma boa parte da tarde resolvendo um problema, e isso me desgastou bastante, até emocionalmente também. E eu cheguei em casa destruída, cansada de verdade e não consegui participar, tá? E tá tudo bem. Às vezes a gente não consegue participar. Hoje, por exemplo, a sala hoje está um pouco menor, né? Na semana passada estava um pouco mais cheia. De repente, tem alguma irmã que está na mesma situação, tá? Teve um dia cheio e precisa descansar, e ela entendeu que ela tem o limite dela, ela precisa deitar e dormir, ou então ela precisa ficar na caixinha do nada, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Ficar lá na caixinha do nada, com controle remoto, para dar uma oxigenada no cérebro, e tá tudo bem, ela é humana, tá? Super normal. Líderes reais, ou seja, líderes imperfeitos. Na vida real, entretanto, todos nós padecemos de inúmeras limitações. Mas, apesar de ser algo tão óbvio, insistimos em nossa busca por super-heróis. Nesse cenário, alguns projetam esse anseio em políticos, artistas, esportistas, empresários e outros. Policiais também, tá, gente? Tem gente que acha que o policial ele é feito de aço. Nós, evangélicos, geralmente, projetamos isso nos pastores e líderes de nossas igrejas. Muitas vezes, talvez até inconscientemente, esperamos deles coisas irreais. Nessa expectativa, esquecemos de algo básico. Eles são humanos, tão humanos quanto nós. Elias
foi, sem dúvida, um dos grandes personagens da Bíblia. Sua atuação profética foi marcada por fidelidade e coragem. Contudo, ele cometeu erros e demonstrou fraquezas. Séculos depois, ao falar sobre ele, Tiago comentou que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. O grande profeta Elias era um homem como nós. É isso que o que Tiago está afirmando. Elias foi corajoso, mas também sentiu medo, ou seja, ele era um homem normal, né? Vocês devem conhecer, né, a passagem do Antigo Testamento que fala a respeito dos 450 profetas de Baal, né? Para mim, é uma das passagens mais lindas do Antigo Testamento, né, que fala a respeito do poder de Deus na vida de quem clama pelo nome dele, né? E só que depois de ele depois de Deus ter provado para Elias, por A mais B, que ele estava no controle de tudo e que ele estava com Elias ali, no que ele precisasse, que ele ia fazer com que Elias fosse vencedor, Elias teve uma depressão. Tanto é que ele foi parar dentro de uma caverna e queria morrer, né? Ou seja, ele era gente como a gente, ser humano como nós, né? Depois de uma batalha, depois de uma briga de foice, como diz o outro, né? Depois de uma luta muito grande, o emocional dele cansou e ele precisava de um tempo para ele precisava ficar na caverna, ele precisava reorganizar as ideias dele, ele estava perdido, estava depressivo, estava claramente, o texto fala claramente ali, né, demonstrando ali um processo depressivo da parte de Elias, né? E Deus foi com ele, Deus o alimentou, Deus enviou corvos para poder levar alimento para ele, só que Deus falou para ele, o tempo de você descansar está chegando, está acabando. Então, descanse, se recomponha, recarregue suas baterias, ok, só que tem mais coisa pela frente e você tem que estar forte, então se fortaleça, né? Deus não virou para ele e disse, tá bom, fica aí jogado, quando tu quiser tu vem. Não, Deus falou, levanta, se alimenta, se hidrata e vambora que tem coisa pela frente ainda vou usar a tua vida, né? E qual líder que nunca passou por uma situação dessa? Qual líder que está numa posição ali, conduzindo um departamento, conduzindo um ministério, independente do tamanho que ele tenha, gente? O ministério pode ter o tamanho de 3 pessoas, pode ser um ministério pequenininho, né? Pode ser pequenininho no sentido de poucas pessoas, que quanto maior a quantidade de pessoas, mais difícil é de trabalhar, né? Eu vejo nossa irmã Raquel e nossa irmã Jéssica, né? Com uma paulada de mulher toda sexta-feira ali tentando organizar ali os ensaios, tentando, né, juntar as vozes, né, definir quem vai fazer o quê, quem vai ficar onde, como é que vai ser, que música vamos cantar, que roupa vamos vestir, e aí cada uma dá uma opinião, e no fim das contas, isso aborrece, né? Isso desgasta o líder ali na frente, porque lidar com pessoas desgasta, né? Estou dando só um exemplo, né, que é um departamento que tem bastante gente, né? Muitas mulheres ali juntas, mas nós temos ministérios menorzinhos, né? O Ministério de Decoração, por exemplo, que tem o quê? 3, 4 pessoas, eu acredito que também deva ter os seus desafios, né? Porque lidar com pessoas é desafiador, né? Mas está tudo bem, somos humanas, né? As que estão em posição de liderança são humanas e vai ficar tudo bem, ok? Porque Deus é conosco, assim como ele foi com Elias também. Os líderes de nossas igrejas são, usando as sensatas palavras de Tiago, pessoas semelhantes a nós, sujeitas aos mesmos sentimentos. Pensar diferente disso é incorrer em um erro primário. Por essa razão, eles necessitam das mesmas coisas que nós necessitamos: reconhecimento, encorajamento, aconselhamento e, quando necessário, exortação em amor, tá? Líder não está imune à exortação em amor também, justamente pelo fato dele ser falho como qualquer outro ser humano, tudo bem? Tranquilo? Às vezes, o líder não está conseguindo enxergar o problema. Isso é natural e pode acontecer com qualquer pessoa que esteja em posição de liderança. E aí alguém que está enxergando por um outro prisma pode chegar e dizer, olha, Giane, tu já parou para pensar dessa forma aqui? Já tentou enxergar dessa forma? O que você acha? É exortação em amor, gente, tá? E cabe ao líder ter humildade suficiente de olhar e falar, vou pensar com carinho nessa sua ideia, vamos ver o que dá, vamos ver a que conclusão eu chego.
né? E, de repente, é Deus usando essa pessoa para te trazer uma exortação em amor, para te lapidar maravilhosamente. E tá tudo bem, tá bom? Vamos lá? Encorajamento e exortação. Acabei de citar algumas de nossas necessidades emocionais básicas que precisam ser satisfeitas. Sim, temos necessidades emocionais básicas, assim como temos necessidades físicas básicas, como o sono, a descansar, né? Hidratação, alimentação, etc. E essas necessidades precisam ser atendidas. Quem, por exemplo, não gosta de ter o trabalho reconhecido e o seu caráter apreciado? Quem é que não gosta de receber um elogio pelo seu trabalho desempenhado? Todos nós gostamos. Gostamos de saber que os nossos esforços são valorizados. Por isso, defendo que nossas igrejas devem cultivar a cultura do elogio, pois a Bíblia diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Provérbios 16, 24. Né? Às vezes, o líder está precisando ouvir que alguém fale: "Pô, irmã, muito bom isso que você fez, hein? Que decoração linda, nossa, ficou lindo, ficou belo, ficou clássico, né? Minha irmã, esse departamento que você está dirigindo não é fácil, mas você está fazendo isso com maestria, eu sei que você está fazendo o seu melhor, né? Uma palavra de encorajamento. Continue assim, minha irmã, que Deus está trabalhando na tua vida e as coisas estão caminhando, né? Quem é que não gosta de receber uma válvula propulsora para aquilo que está fazendo na obra de Deus, né? Infelizmente, é onde está o problema. Há pessoas que só sabem criticar. Alguns críticos operam dentro de uma lógica falha. Pensam que o elogio acomoda quem está liderando, né? Pensa que o elogio acomoda e a crítica estimula. Só que a crítica que estimula é a crítica construtiva, é a crítica feita com amor e com um propósito, ok? Nem toda crítica ela vem num bom sentido. Nem toda crítica ela vem com o objetivo de melhorar. Às vezes a crítica ela pode vir até, eu vou ser até um pouco mais extrema. Às vezes a crítica vem até com um tom de inveja, meninas. Precisamos tomar cuidado com isso, precisamos nos blindar dessas coisas, porque às vezes pode acontecer sim, ok? Tudo bem? Discordo totalmente desse pensamento. Outros críticos se comportam assim unicamente pelo mórbido prazer de criticar a tudo e a todos. A pessoa vive esse estilo de vida, de tipo assim, se não sou eu que estou fazendo, então não presta. Quem está fazendo errado, tá? Isso chama-se arrogância, tá bom? Disfarçada de bondade. É importante, todavia, lembrar que ninguém florescerá em um ambiente de constantes críticas e injustas cobranças. Quando falo ninguém, refiro-me também aos líderes de nossas igrejas, tá? Lembrando que eu não falei o nome do autor do estudo, né? O pastor Anax Carneiro, da Igreja Batista Missionária Trizidela, do Vale Maranhão, tá? É um pastor que está fazendo, um homem que está fazendo esse estudo para a gente, tá bom? Preciso explicar também que exortar em amor pode ser uma demonstração de cuidado, tá? Popularizou-se entre nós uma interpretação errada da expressão bíblica não tocar no ungido do Senhor, que está lá em 1 Crônicas 16, 22. Entende-se equivocadamente que qualquer simples discordância deve ser evitada, pois não podemos tocar no ungido do Senhor. Tem muitos líderes que usam esse versículo para se blindar de críticas, se blindar de críticas construtivas até, de exortações em amor, tá? Isso tá errado, tá? Isso tá errado, ok? É meio que tipo assim, eu tô na liderança, então eu sou intocável. Não, a Bíblia não fala isso, tá? Ele vai explicar aqui o que esse texto está falando a respeito disso, ó. No Antigo Testamento, quando a expressão foi utilizada, ela expressava a recusa em atentar contra a vida de uma pessoa ungida por Deus. Essa expressão visava impedir que eles fossem agredidos fisicamente, ok? Nunca teve a ver com o impedimento de discordar de alguma ideia ou reprovar algum comportamento. Então, o liderado, ele pode sim, muito bem, discordar do seu líder, tá? É normal e pode acontecer sim, tá? Só que o problema é a forma que ele vai demonstrar essa discordância. Esse que é o pulo do gato,
Aí a gente cai aonde? Na exortação em amor. A gente cai na discordância em amor. Muitas vezes o liderado, ele não concorda e ele parece uma metralhadora falando com o seu líder, né? Não concordo, não quero, não vou fazer, não vou. Tá com a motivação certa, porque ele tem todo o direito de discordar, só que está usando as armas erradas. E aí ele vai perder a razão, tudo bem? Davi foi repreendido por Natã quando errou. No Novo Testamento, Paulo repreendeu Pedro porque havia se tornado repreensível. Paulo entendeu que Pedro precisava ser repreendido. Está lá no texto de Gálatas 2:11, tá, gente? Precisamos resgatar em nossas igrejas a visão do sacerdócio universal de todos os crentes. Na antiga aliança, a unção era um privilégio de poucos. Na nova aliança, a unção é uma bênção para todos. Todos nós somos ungidos por Deus para o seu serviço. Temos, sem dúvida, por causa de nossas vocações, papéis diferentes, mas importância igual. Paulo afirmou que em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Devemos, evidentemente, tratar os nossos líderes com respeito. Devemos lembrar, no entanto, que não há falta de respeito ter uma opinião diferente, discordar de uma ideia ou não apoiar uma determinada posição. Apenas líderes inseguros não toleram uma mera contrariedade. A liderança é um lugar para pessoas maduras, maduras o suficiente para lidar bem com o contraditório, né? Eu, como em posição de liderança, a minha maior dificuldade é lidar com o liderado imaturo. Entenda imaturo não como novo convertido, porque o novo convertido, ele erra, sim, só que o novo convertido, ele é ensinável. O novo convertido, ele erra por falta de conhecimento, por falta de experiência. E quando você vai conversar com ele a respeito do erro que ele cometeu, a primeira reação dele é se desculpar, pedir perdão e querer fazer o certo. Então, por favor, me ensine o certo, porque eu quero fazer o certo. O novo convertido, ele quer buscar fazer o certo, tá? E às vezes ele erra, porque é normal, ele está aprendendo, ele está num processo de santificação, ele está dando os primeiros passos dele com Jesus. E é normal ele errar, né? Qual é a dificuldade? É lidar com aquele que já está há 20, 30 anos na igreja, né? Já é uma pessoa que já deveria estar ensinando, deveria estar discipulando, deveria estar liderando, não levanta a poupança do banco para nada e sempre tem a sua língua afiada para criticar de forma desconstrutiva. Esse é o meu calcanhar de Aquiles. Porque, como eu disse para vocês, o próprio apóstolo Paulo fala, né? Mas vocês estão tomando leite ainda, eu queria dar churrasco para vocês. E não posso, por quê? Porque vocês não têm maturidade para comer churrasco. Vocês têm que dar leite para vocês. Tem que dar uma madeirinha com nestogênio, com NAN para você. Por quê? Porque você não tem maturidade. Essa é a maior dificuldade da liderança, lidar com crente imaturo, tá? Mulher cristã e auxiliadora. E como você, mulher cristã, pode auxiliar a sua liderança? Qual contribuição você pode dar em sua igreja e em sua MCM? Para responder, cito 2 episódios da vida de Moisés. No primeiro, ele foi visitado por Jetro, seu sogro. Jetro o viu solitário, atendendo aos hebreus ao longo de um dia inteiro. Contato, Jetro comentou. Contato, Jetro comentou. Não é bom o que você está fazendo. Em seguida, fundamentou o seu comentário. Com certeza, todos ficarão cansados, tanto você como este povo que está com você. Isso é pesado demais para você. Você não pode fazer isso sozinho. Note que Jetro fez uma observação e fundamentou o seu argumento. Em seguida, ele ofereceu uma solução, pois de pouco adianta notar o problema e não propor uma saída. Jetro aconselhou que Moisés dividisse o povo e colocasse mais líderes para ajudá-lo. Assim, Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito, né? Uma outra dificuldade que a liderança também acaba enfrentando o liderado, ele apresenta um problema, olha, Elaine, a gente está com um problema assim, assim, assim.
Joga no colo da Elaine e rapa fora. Enxergou, mas falou e tchau. Não quero me envolver, eu só estou falando que o problema está aí. Tá? Não, eu não quero dar solução, eu não quero sugerir nada, eu só estou te falando que o problema está aí e você é líder, se vira. É a última pessoa que a gente precisa no nosso ministério. Se você vai apontar para um líder uma dificuldade que está acontecendo, no mínimo, minhas irmãs, no mínimo, você precisa perguntar para Deus, Senhor, como é que eu faço para ajudar de alguma forma? Porque não adianta só trazer o problema e jogar no colo do líder. Ah, ele é líder, ele se vira. Cuidado que você pode estar na liderança futuramente. Como você gostaria de ser tratado como líder? Então, quando alguém me traz um problema, sem solução nenhuma, eu peço pelo menos uma. Tá, mas tem alguma coisa que você pode sugerir para a gente começar a resolver isso daí? Só jogar o problema no colo da pessoa não ajuda muito. Ajuda porque você enxergou, tá? Mas e aí? Jogou e saiu correndo. Tudo bem? No segundo episódio, Israel lutava contra os amalequitas, enquanto Josué liderava o exército na batalha. Muito interessante. Moisés, Arão e Ur subiram para o alto do monte. Moisés deveria ficar durante o combate com as mãos levantadas, pois quando Moisés levantava a mão, Israel vencia. Quando, porém, ele abaixava a mão, os amalequitas venciam. Um outro episódio também muito famoso. Moisés, por fim, cansou-se. Nesse momento, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que ele se sentasse. Então, eles sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Resultado, Israel venceu. Ou seja, Moisés não estava sozinho naquela batalha, né, de intercessão. Imagina você ficar o dia inteiro, uma madrugada inteira, com as duas mãos levantadas para que o povo que estava sob liderança dele pudesse vencer a batalha contra os amalequitas. Imagina o poder excomunal, o esforço excomunal que esse homem estava fazendo para poder manter os braços dele erguidos. Chegou uma hora que ele cansou. Só que ele estava rodeado de pessoas que estavam ali para ajudá-lo. Auxiliares que pensaram, vamos fazer ele sentar. Vamos pegar uma pedra para ele sentar, porque ele tem que descansar a coluna dele. Os braços estão cansados. Ó, tu segura de um lado, eu seguro do outro, então. Cada um pegou um braço e ficou ali, porque o objetivo era que os braços estivessem estendidos. Então, vamos focar no objetivo. Qual é o objetivo? É esse? Então, vamos focar nesse. Tu pega num braço, eu pego no outro. E ele conseguiu ficar até o pôr do sol. Resultado, Israel foi vencedor na batalha. Tudo bem? Com base nesses episódios, fica claro que podemos e devemos prover para os nossos líderes aconselhamento, apoio, empatia e companhia. Assim, a causa de Deus sairá ganhando. Gente, empatia e companhia. Às vezes, o líder, ele se sente sozinho. Tem dia que o líder está numa situação que ele se sente abandonado. Tá? E é importante que eu, como liderada, enxergue isso de alguma forma. Nem que eu não consiga ajudar com as minhas mãos, nem que eu consiga, mas só de eu virar para a pessoa e falar assim, ó, eu estou orando por você, tá bom? Estou sustentando você em oração. A luta está grande, eu sei, eu vejo nos seus olhos, só que eu estou orando por você e Deus é contigo. Palavra de encorajamento. Né? Você não está sozinho nessa batalha, eu estou intercedendo pela tua vida. Eu não posso estar aqui para te ajudar, porque eu tenho impossibilidades, mas o meu joelho está dobrado pela sua vida, e você vai ser vitorioso. É sobre isso, gente. É cuidar da nossa liderança. Não é porque eu sou líder, não, tá? Mas é importante, porque eu discipulo outros líderes, eu lido com outros líderes, e eu escuto muita coisa. Terráqueos não alienígenas. Não gosto de ver isso como alguém de outra. Não gosto de ser visto como alguém de outra galáxia. Certa vez, estava com minha família na casa de um casal da igreja para um almoço. O meu anfitrião tinha outra convidada, membro de sua família. Enquanto aguardávamos a refeição, sentamos-nos para conversar sobre vários assuntos. Afinal, nunca gostei de ser uma pessoa setorizada. Por setorizada, entendo que é aquele médico que só fala de medicina, o agricultor que só fala de agricultura, o político que só fala de política e o religioso que só fala de religião. Falamos sobre muitas coisas. Foi uma conversa muito boa. Lá pelas tantas, minha interlocutora comentou em tom elogioso: o senhor nem parece pastor.
Permita-me explicar, na experiência dela, pastores eram pessoas sempre fechadas, falando unicamente sobre religião, demonstrando pouco ou nenhum interesse por qualquer outro assunto. Eram pessoas sem senso de humor, recriminando com um simples olhar até a mais ingênua brincadeira. Graças a Deus, desde o meu início de caminhada ministerial, convivo com pastores que não pensam dessa forma. Nossa denominação batista tem uma visão saudável do que significa ser pastor. Minha conversão ao evangelho aconteceu em outubro de 98, pela graça de Deus. Rapidamente me envolvi com a pregação e com a liderança. Rosângela, minha esposa, tomou a decisão por Cristo quase 4 anos depois. Nesse intervalo, hospedamos pastores em nossa casa. Ela, como tantos brasileiros, tinha até então uma visão negativa de ministros evangélicos. Ela conta que conviver com tantos pastores em nossa casa desfez em seu coração muitos preconceitos e foi fundamental para a sua conversão. O jeito humano de tantos irmãos queridos causou um impacto sobrenatural na vida da minha esposa. Igualmente, temos uma visão correta do que significa ser líder na igreja. Para tanto, não precisamos fingir que somos super-heróis. Basta sermos humanos. Essa humanidade é o que nos aproxima das pessoas. Portanto, você, líder, só precisa ser quem é e enxergar e tratar seus líderes como eles são, pessoas que dependem da graça de Deus. Afinal, a graça do Senhor nos basta e o seu poder se manifesta em nossa fraqueza, para que, como Paulo, possamos dizer: quando sou fraco, então é que sou forte. De vez em quando, o meu marido ele fala assim, quando ele está de férias, o que a gente faz? A gente congrega em outras, a gente participa de outros cultos, né? De outras igrejas. A gente visita igreja. Tem igreja que a gente visita uma vez por ano, quando está de férias, né? Revemos amigos, né? Vamos em outras congregações, até outras denominações, se vocês querem saber, né? E aí, como são igrejas conhecidas, né? Então, geralmente, quem vai apresentar os visitantes, quem vai, olha, eu queria agradecer a presença do pastor André, pronto, aí já chamou ele de pastor, aí todo mundo já sabe que ele é pastor, né? E aí, de vez em quando, ele compartilha comigo isso, ele fala, nossa, tem hora que eu tenho vontade de visitar uma igreja que ninguém me conheça, e que eu só diga que eu sou o André, não sou mais ninguém, só para não ter que chegar ali com esse estereótipo de pastor, né? Porque quando você fala que ele é pastor, então quem está lá na frente pregando já vai olhar com outros olhos, né? Já vai ficar meio que, né? Eu até compartilhei hoje um memezinho no Facebook de uma pessoa, né? Que ele falou assim: quando você é convidado para pregar numa igreja e você encontra essas pessoas na primeira fila, aí aparece lá a imagem do pastor Hernandes Dias Lopes e a imagem do pastor Augusto Nicodemos, né? E a pessoa está lá na frente como? Meu Deus, né? Com dois pastores, teólogos maravilhosos, né? Que escritores, né? Autores de livros, de material didático, aí você fica, meu Deus, né? É mais ou menos assim, né? Que quem está na liderança se sente, né? Aí, de vez em quando, ele fala, eu queria numa igreja que ninguém me conhecesse, que eu chegasse lá na recepção, na introdução, e falasse, oi, tudo bem, boa noite, eu sou o André. Só. Tem dia que ele quer ser só o André, né? Porque não é fácil, gente, não é fácil, não é fácil, né? E nós encerramos aqui o nosso estudo, né? E, como eu disse para vocês, precisamos ter sabedoria para ser liderados também. Não apenas para liderar, mas para ser liderado também. Às vezes o líder está gritando com os olhos e a gente não está vendo. E é importante a gente ter essa sensibilidade, né, de ajudar os nossos líderes também. Né? Assim como vocês, eu também sou liderada de algumas pessoas. E é importante que a gente tenha essa sensibilidade, esse feeling, né, de perceber no que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer por aquelas pessoas, né, para poder deixar um pouco mais leve aí o cajado, tá bom? E seguimos aqui agradecendo, né, a Deus pela vida do pastor Anax Carneiro, por ter nos trazido esse estudo, né? Encerramos aí, então, os estudos, como é que eu posso dizer? Soltos, né? Porque, como eu disse, a gente tinha esgotado a revista do terceiro trimestre, então, a partir da semana que vem, a gente começa mesmo, né, na revista do quarto trimestre mesmo, trabalhando, já está cronometrado, né, já está em cronograma já escrito,
o que a gente vai tratar em cada dia. Tá? Então, você pode orar para a gente, por favor, querida? Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus, Pai Celestial, Senhor, nesta noite, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos dado de estarmos aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, a Tua palavra fala, Senhor, que tantos têm perecido, Pai, por falta de conhecimento, Senhor. Mas nós estamos aqui, Pai, querendo, Senhor, conhecer mais de Ti. Pai, eu quero nesta noite, Senhor, aproveitar o momento, Pai, e entregar, Senhor, a vida da Alexandra nas Tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, se o que ela tem, Pai, é físico, Senhor, ou espiritual. Mas nós sabemos, Pai, que o Deus que nós servimos, Senhor, consegue vencer, Pai, qualquer adversidade, Senhor. Então, se for físico, Pai, traz restauração, Senhor. E se for espiritual, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Toda seta do maligno, Pai, que queira, Senhor, perturbar, Senhor, a mente dela, Senhor. Que queira, Senhor, tirar, Pai, ela dos teus caminhos, Senhor. Que ela não consiga, Pai, cumprir, Senhor, a agenda, Pai, que o Senhor preparou para nós, Senhor, porque eu sei, Pai, que ela gosta, Senhor, de estar nas atividades. E Satanás, Senhor, tem feito, Pai, com que ela tenha perdido, Senhor, muita programação. Então, Senhor, que ele caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que se for físico, Senhor, coloque médicos, Pai, capacitados, Senhor, para reconhecer, Pai, o que ela tem, Senhor, e dar, Pai, o tratamento específico. Senhor, eu quero te entregar a vida de todas que estão aqui e aquelas que não puderam estar no grupo nesta noite. O Senhor sabe o motivo, Senhor. Pai, se o motivo foi cansaço, dá vigor, Senhor. Se o motivo, Senhor, foi, Pai, talvez, Senhor, uma falta de tempo, nos dá estratégia de organização, Pai. É a oração que eu tenho feito a Ti, Senhor. Durante esse ano, Pai, me ensina a me organizar, Senhor, melhor, porque o tempo que o Senhor dá, Pai, é igual para todo mundo, Senhor, mas nós precisamos pedir Tua sabedoria para organizarmos o nosso tempo. Também venho te pedir, Pai, para que o Senhor blinde o nosso coração, para que nenhuma palavra torpe, nenhuma grosseria, nenhuma seta de Satanás venha fazer com que a gente venha, Senhor, tropeçar, Senhor, para fazer com que a gente venha desistir, que nós possamos, Senhor, ser firmadas na rocha, Pai, mulheres sábias, Senhor, mulheres blindadas por Ti, Pai. Ô, Senhor, também venho te pedir pela vida, Pai, da Giane. Não é fácil, Senhor, estar aqui toda semana, Pai. Nós sabemos que quando nós passamos algo para alguém, o Senhor nos coloca para viver aquilo que nós estamos passando, para que nós venhamos, Senhor, aprender, Senhor, primeiramente no nosso viver, para que nós possamos usar de exemplo para com o outro. Então dê a ela sabedoria, para que ela venha enfrentar, Senhor, os desafios, Senhor, desta vida. Venho te entregar também a vida da Elaine, que está com ela, Senhor, caminhando, porque a Tua palavra fala que não é bom que o homem caminhe só, Pai, porque, Senhor, se um cai, o outro ajuda, Senhor, a levantar, e a gente consegue acompanhar a parceria dessas duas, Senhor. Uma, Senhor, levando a outra quando necessário, Pai. E o Senhor no centro disso, Pai, fortalecendo as duas. Que o Senhor venha nos dar uma noite, Pai, tranquila, Senhor. Uma noite, Senhor, de descanso, Pai. Que nós possamos, semana que vem, estarmos aqui, Senhor, novamente aprendendo e conhecendo, Senhor, mais da Tua palavra e mais do Teu querer. Senhor, assim como o tema desse retiro, Pai, que nós possamos, Senhor, corresponder às Tuas expectativas, Pai. Porque é isso que nós buscamos, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Se cuidem. Beijo no coração de vocês. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Até mais. Bom descanso.